conotação. E, por exemplo, dentro do texto existe o contexto, nós temos que entender, né, cada palavra dentro desse texto. Por isso que na nossa língua, por exemplo, no português, a gente tem palavras polissêmicas. O que são palavras polissêmicas? O que é polissemia? São palavras que elas podem ter a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas elas têm sentido diferente. Eu posso dar um exemplo disso. Por exemplo, uma palavra polissêmica, vela. Vela pode ser um objeto de iluminar, né? Para iluminar um ambiente, né? Aquela velinha que a gente acende, que é feita de cerinha, que a gente acende e ilumina o ambiente. E pode ser vela de barco também, certo? E outra palavra polissêmica, vamos dizer manga. Manga fruta e manga de camisa, certo? Então, o que vai valer o significado dessa palavra dentro de um texto vai ser propriamente o seu contexto, para o que ela está sendo usada naquele texto, certo? Então, temos também outra palavra polissêmica que Tia também lembrou, é banco. Banco pode ser aquele lugar físico que a gente vai para transações comerciais, transações financeiras. E ele também pode ser, essa palavra pode ser utilizada como banco, assento, né? Então, são palavras polissêmicas e elas vão depender muito do texto, do contexto, de onde estão sendo usadas, certo? Também eu queria falar sobre a conotação e a denotação. Quem não já estudou sobre isso, conotação e denotação, ali no 5º ano, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso com as crianças, porque isso é muito interessante para a gente estudar. Olha só, isso aparece muito nas tirinhas, nas charges, né? Que a gente olha por aí. Então, quer dizer, vamos dizer conotação. O que significa conotação, Tia? Conotação é quando a palavra está sendo utilizada num sentido figurado. Não é um sentido literal, é um sentido real. Eu posso dizer, por exemplo, eu sou tão inteligente que eu tenho um computador na minha cabeça. Claro que eu não tenho um computador na minha cabeça, né? Eu posso dizer, eita, as nuvens são feitas de algodão. Claro que as nuvens não são feitas de algodão, né? Tem até um poema de Luiz Camões que eu gosto muito, que diz que ele vai falar sobre o amor, né? E sobre o amor ele diz assim, ó, amor é fogo que arde sem se ver. E aí ele vai falar todo o poema sobre o amor, mas ele vai utilizar uma linguagem conotativa, um sentido conotativo, certo? Vocês podem até analisar esse poema aí depois, e depois até perguntar para mim o que vocês entenderam desse poema. É o poema de Luiz de Camões, que fala sobre o amor. Também no sentido denotativo, que agora nós vamos falar da denotação. O que é denotação? Denotação é quando a palavra está sendo realmente utilizada no seu sentido literal, do jeito que é e de verdade é. Eu digo verdade e mentira, né? A conotação é a mentira, denotação é a verdade. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo de denotação. A palavra ela está sendo utilizada no seu sentido literal. Eu posso dizer, o amor é um sentimento maravilhoso. O amor realmente é um sentimento, ele é um sentimento e maravilhoso. Eu posso dizer também, por exemplo, as nuvens estão carregadas de água, isso é sinal de que vai chover. Eu posso dizer outro sentido denotativo, que é um sentido literal. Por exemplo, as plantas elas têm multicores, elas são coloridas. Por quê? Por causa da clorofila. Isso é fato e isso é real. Então, quer dizer, o que é que eu posso dizer mais de sentido denotativo? Eu posso falar, por exemplo, que João Pessoa é a capital da Paraíba. Outro sentido denotativo que eu posso dizer é Patos é uma cidade muito quente. Isso é fato, isso é literal, um sentido literal, um sentido denotativo. Ok? E na nossa folhinha que vocês vão receber, que vocês receberam já, vai ter um exercício com apenas uma questão que tem aí umas alternativas de A a N. E aí tem denotação número 1 e conotação número 2. Né? Vai dizer, identifique o sentido denotativo ou conotativo de cada uma das seguintes frases, utilizando para tal a numeração abaixo proposta. Por exemplo, denotação é 1, e conotação é 2.